24 de fevereiro, a origem do pecado e o proto-evangelho. Nós vimos ontem sobre sementes ruins, sementes boas, ou seja, os filhos do reino e os filhos do diabo. Como o mal surgiu? Foi o que nós vimos ontem. Então é importante a gente ter uma noção que Deus não criou o mal. Gênesis 1:31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Isso aí ele fez depois que criou todas as coisas neste mundo. E não havia, naquele momento, nesses 7 dias, nenhum indício de mal. Nada foi criado, nenhuma bactéria, nem um animal bravio, nenhum tipo de doenças, um vírus, nada existia que fizesse parte do que Deus criou. Então, como entrou? Aqui também a natureza do conflito cósmico. Como entrou a desobediência. E entrando a desobediência, que chama pecado, entra também o proto-evangelho, que é Gênesis 3:15. Veja só, vamos entender. Vamos ler de Gênesis 3, de 1 a 7. Resumindo assim: a serpente disse à mulher. Serpente é uma criatura que Deus tinha criado ali no Jardim do Éden. Então, não era qualquer coisa. Era um animal que Deus tinha criado. Mas você vai entender que o diabo entrou nessa serpente e começou a conversar, porque a serpente não falava, começou a conversar. E disse à mulher: Deus te proibiu de comer todos esses lindos frutos que tem aqui? Quantos frutos gostosos e bonitos, e Deus te proibiu comer todos esses frutos? Então ele incitou Eva a responder. E ela respondeu: não, só proibiu dessa árvore em que você está. Esses frutos nós não poderemos comer, porque se nós comermos, Deus disse que nós morreremos. Então a serpente, na sua astúcia, contraria a palavra de Deus e diz: não, com certeza você não vai morrer. Você pode comer desse fruto, dando a entender que ele comeu do fruto, era apenas uma serpente, que não falava. Mas depois que comeu do fruto, como uma serpente, houve uma evolução, ficou melhor. E ele estava até falando já, pensando, falando, como um ser humano. Dando a entender a Eva que ela já falava, então que o progresso dela, a evolução dela seria extremamente maior. E ele disse: vocês não... Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês ficarão igual a Deus. Veja, eu, como serpente, fiquei como ser humano falando. Você que é um ser humano, se comer, vai ficar como Deus.
conhecendo o bem e o mal. Quer dizer, uma mistura de um jogo de palavras envolvendo verdades e mentiras. Então ela viu, olhou, analisou o fruto, pegou o fruto, cheirou o fruto, viu que era bom para comer. Era saboroso, cheiroso, bonito. E então ela comeu. E ela, logo que ela comeu, ela saiu correndo atrás de Adão, achou Adão, porque estava em outro lugar, e disse para Adão: Adão, eu comi desse fruto. Adão não duvidou de Deus. Ele falou: então nós estamos perdidos. Você está perdida. Você vai morrer. Mas Adão amava tanto a Eva que comeu também, voluntariamente. O pecado de Eva foi um. A desobediência dela foi uma. Ela duvidou de Deus. Adão não duvidou de Deus. Só que ele transgrediu outro mandamento. Colocou Eva acima de Deus. Ele escolheu pecar por amor a Eva. Quando Adão, então, comeu, abriram os olhos dos dois e eles viram que estavam nus. Então veja que alguém, nesse contexto tudo ali para Eva, estava mentindo. Deus falou que não deveria comer, que iria morrer. E o diabo disse: não, você não vai morrer. Deus está escondendo de você uma coisa boa que é para vocês. Ele tem medo que vocês sejam igual a ele. Então, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Vocês não querem ser igual a Deus? Aí ela comeu. Então ela teve que tomar uma decisão. Ela acreditaria que quem estava mentindo ali? Porque a inteligência de Adão e Eva era infinitamente maior do que a nossa. Não havia pecado, não havia nada. Eram puros. E só que ela estava lidando com uma mente superior. Porque Satanás, Lúcifer, era infinitamente mais inteligente do que Adão e Eva. Não era como Deus. Lógico, era um ser criado também, mas foi criado perfeito. Perfeito eras nos seus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Então, ela teve que escolher. Quem está mentindo? É Deus ou é o diabo? E ela concluiu que quem estava mentindo era Deus. E obedeceu ao diabo, em vez de obedecer a Deus. E essa questão desse grande conflito que existe está ligado em quem nós acreditamos. Quem nós acreditamos? E esse tipo de pessoa que nós acreditamos é uma pessoa confiável? Eva achou que não. Se não é confiável, eu não vou amá-lo. Eu vou amar em quem deve se confiar. E Eva concluiu que quem se deveria se confiar era a serpente, e não Deus. E aquele que amamos, nós ouvimos, obedecemos, confiamos. Mas Eva passou a amar mais a serpente
a obedecer à serpente, a ouvir os conselhos da serpente e achando que Deus estava mentindo para eles, escondendo coisas boas deles. E Deus havia avisado que o diabo estava naquela árvore ali. Mas quando a gente vai em Apocalipse 12, de 7 a 9, ali fala como Lúcifer, transformado agora em Satanás, com 1/3 dos anjos malignos que foram expulsos do céu, foram todos feitos bons. Eles tiveram a liberdade de escolher e se tornaram malignos. Então não se achou lugar para eles ali no céu. E eles foram expulsos e colocados aqui naquela árvore. E eles se rebelaram lá no céu. Eles levantaram assim mentiras sobre o caráter de Deus. Lançaram dúvidas sobre a ordem do Criador lá nos céus. Foi o mesmo pecado. Ele usa o mesmo pecado até hoje. Coloca dúvidas sobre o amor de Deus, a fidelidade de Deus, as intenções de Deus. Quando Deus fala não, e ele fala sim. E assim ele vai descaracterizando o caráter de Deus. Eles se rebelaram, foram lançados à terra. Foi então que Deus chama Adão, Eva e Satanás, serpente, agora livre da árvore. Agora ele habitaria o planeta livremente, porque a chave para ele ser liberto daquela árvore era o pecado de Adão e Eva. Se Adão e Eva confiassem mais na serpente que em Deus, então ele tinha ganhado a batalha ali. E ele estava livre, foi feita uma reunião. E Deus em nenhum momento amaldiçoou Adão e Eva. Amaldiçoou a terra, amaldiçoou a serpente, mas para Adão e Eva não. Ele disse em Gênesis 3,15 que o descendente da mulher, a mulher é a igreja em Apocalipse, né? Profecia. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e a serpente picaria o calcanhar do descendente da mulher. Então, isso aconteceu na cruz do Calvário, quando Satanás faz todo aquele movimento para matar Jesus. Jesus morre. Essa é a picada da serpente. Mas quando Jesus morre, é a sentença fatal para Satanás, porque ele é desse jeito que ele condena Satanás, pela inocência dele. E foi no proto-evangelho também indicado as vestes, né, de Adão e Eva. Eles fizeram ali, ficaram nus, envergonhados, aquela veste de luz que eles habitavam, tinha sobre eles, glorificado, agora não tinha mais. Eles viram que estavam nus, ficaram com vergonha, fizeram uma veste de folhas, as folhas secaram, não tinha solução. Deus chama ele, mata 2 cordeiros, tira o couro de 2 cordeiros e faz uma vestimenta para eles, dizendo, não é desse jeito que vocês vão vestir, é desse jeito. E agora eles obedecem. E agora eles entendem que um animal inocente ia morrer para resolver o problema deles. E a Bíblia não fala, mas subentende que eles devem ter lamentado
2 cordeirinhos morrerem. Por quê? Por que eles vão morrer? E certamente Jesus falou com eles. Este é o preço que eu vou ter que pagar para agora o plano B. Plano A era eles não pecarem. Fez tudo certinho, tudo de bom, não tem nada de mal. Mas como eles pecaram, agora entra no plano B. Agora Jesus ia pagar o preço, o maior preço, que é a salvação deles com a morte deles. Com a morte de Jesus, salvaria o ser humano, condenaria Satanás e restauraria o caráter de Deus. Então, através dessa profecia de Gênesis 3,15 e também da questão dos cordeiros, ali está configurado o Evangelho. A origem do pecado não vem de Deus, vem da liberdade que Deus deu para os seus seres criados escolherem a quem amar.